your vote, we will deliver low taxes, low regulations, low energy costs, low interest rates, and low inflation so that everyone can afford groceries, a car, and a home. We've made historic investments in infrastructure, in chips manufacturing, in clean energy. And as President of the United States, it will be my intention to build on the foundation of this progress. Some investors fear the race could create more market instability. Vale a pena investir agora no mercado americano ou é melhor esperar as eleições? Qual dos dois candidatos vai ser melhor para a Bolsa de Valores? Ou será que, na verdade, tudo isso é irrelevante para o investidor de longo prazo? Meu nome é Lorena Alves e hoje no Fin Channel eu vou te contar o que diversos dados e estudos mostram sobre a relação entre as eleições presidenciais nos Estados Unidos e o retorno do mercado de ações. Então se inscreva se você ainda não está inscrito para não perder nenhum vídeo e aproveita para me seguir também no Instagram, porque lá eu falo muito sobre temas como esses e se você ficar apenas aqui, você perde muitos conteúdos valiosos. Não é novidade para ninguém que as eleições em geral causam muito barulho, principalmente nos Estados Unidos, onde literalmente todo mundo quer saber quem será o novo líder da nação, já que hoje em dia eles continuam sendo a potência mundial. E com o mundo cada vez mais globalizado, o que acontece em um país tão relevante como os Estados Unidos acaba afetando o mundo inteiro. E nesses momentos de tensão, acabam surgindo muitas narrativas, notícias alarmantes e muitas teorias sobre o que pode acontecer com o mercado de ações, o que naturalmente acaba deixando o investidor com muito medo e indeciso. Porém, para realmente poder tomar boas decisões dentro do mercado financeiro, a gente precisa deixar de lado todas as emoções e narrativas e focar nos dados para realmente entender como essas variáveis interagem e poder tomar de fato boas decisões financeiras. Diante disso, eu já aviso que eu não estou aqui para discutir sobre política, esse vídeo é simplesmente para entender o que acontece historicamente. Então vamos começar com os efeitos de curto prazo. Como vocês podem ver nesse gráfico, ele mostra os retornos médios no mercado de ações em diferentes fases do ciclo eleitoral. E desde 1950, as ações americanas apresentaram uma média de retorno de 9,1% em anos eleitorais e 8,3% um ano após as eleições. E se formos ainda mais a fundo, encontramos esse gráfico que compara os retornos do mercado de ações durante os 12 meses após as eleições com os mesmos períodos em anos não eleitorais, desde 1929 até 2020. E dos 23 períodos de um ano após uma eleição, apenas 7 tiveram retornos negativos. Então percebam que apesar de poucos anos terem apresentado resultados negativos, a média continua sendo positiva. Então a primeira lição que temos aqui é que no longo prazo o mercado historicamente tende a entregar resultados positivos. Como o mercado é imprevisível, não tem como saber exatamente o que vai acontecer, se ele vai cair, se ele vai subir, qual é a porcentagem exata dessa queda ou expansão, quanto tempo vai durar. Por isso que especular no curto prazo é muito incerto. Além disso, pensem assim, hoje em dia o mundo está muito polarizado. As eleições nesse ano estão muito acirradas, ninguém sabe quem vai ganhar. Então quando você pensa se o resultado de uma eleição será bom ou ruim para o mercado de ações no curto prazo, é importante lembrar que todos nós temos nossos próprios vieses políticos que afetam a maneira como vemos o mundo. E o mercado é simplesmente isso, um reflexo do comportamento humano. Se você parar para pensar, uma pessoa que compartilha certo ponto de vista político tende a enxergar a vitória de seu partido como algo positivo para a economia e o mercado de ações, mesmo que na prática isso seja completamente diferente. Então essa perspectiva política influencia a forma como essa pessoa interpreta os efeitos econômicos de uma eleição. E como o mercado sempre se antecipa e está bastante dividido, essas visões opostas devem estar refletidas no preço das ações, o que significa que a vitória de qualquer um dos partidos não será universalmente vista como uma coisa boa ou ruim, diminuindo assim seu efeito nos preços dos ativos. Esse comportamento foi analisado em um estudo publicado em 2012, chamado Political Climate Optimism and Investment Decisions, e os pesquisadores descobriram que as pessoas tendem a se sentir mais otimistas e percebem os mercados como menos arriscados quando seu partido está no poder. E como o mercado reflete as expectativas de todos os investidores e não apenas do que compartilham um ponto de vista político específico, não devemos esperar grandes oscilações nos preços causadas diretamente pelo resultado eleitoral. E é isso que os dados confirmam. Por outro lado, a volatilidade no mercado de ações é inevitável, especialmente no curto prazo.
e estudos mostram que em anos de eleições ela tende a aumentar, especialmente em eleições mais acirradas. Em um artigo publicado em 2009 no Journal of Index Investing, intitulado With Greater Uncertainty Comes Greater Volatility, e aqui até parece aquela frase do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Só que para o mercado de ações seria algo como mais ou menos assim, com maior incerteza vem maior volatilidade. E nesse estudo, os autores descobriram que o índice de incerteza política econômica nos Estados Unidos geralmente aumenta em anos de eleições presidenciais mais acirradas, como foi o caso das eleições em 2004 e 2016. Então, até agora, você pode ver que os retornos de curto prazo do mercado de ações não tendem a ser dramaticamente afetados pelos resultados eleitorais, mas a volatilidade do mercado pode sim aumentar, dependendo do tipo de incerteza que surge em eleições mais acirradas. Porém, quem já fez o meu curso e é aluno do GSI sabe que você muito provavelmente não deveria investir em ações se o seu horizonte não é de longo prazo. A melhor maneira de potencializar os resultados do mercado acionário é investindo por muitos anos. E para provar isso, é só olhar para esse gráfico. Ele mostra o crescimento da Bolsa Americana desde 1926 até 2019. Vejam que ele dá ênfase na troca de poder que aconteceu durante todos esses anos. Em vermelho mostra os presidentes republicanos e em azul os presidentes democratas. E percebam que mesmo havendo mudanças na liderança política ao longo dos anos e passando por muitos outros eventos marcantes como guerras, assassinatos de presidentes, desastres naturais, crises, recessões e muito mais, a bolsa só cresceu no longo prazo. Então, quando falamos de um país seguro juridicamente, moeda forte e com um mercado financeiro muito relevante no mundo inteiro, o verdadeiro crescimento que você vai obter é no longo prazo. Como disse Charlie Munger, o dinheiro de verdade não está na compra ou na venda, mas na espera. Assim que você entender isso, a sua visão sobre o mercado financeiro muda completamente. Além de, claro, saber que é muito importante ter uma estratégia sólida, porque não adianta fazer stock picking e comprar algumas ações e esperar o tempo passar, que você vai ter 100% de chance de ter sucesso. Como também não adianta comprar qualquer ETF e esperar, porque se você não sabe diversificar globalmente com as porcentagens ideais, não sabe definir seu perfil da maneira correta ou possui alguma dúvida em relação à sua estratégia, em algum momento você pode se desesperar, ficar com muito medo e tomar uma decisão imprudente. Por isso que uma estratégia sólida é um dos principais pilares para poder investir bem durante muitos anos. E é exatamente isso que eu te ensino no meu curso GSI. Se você quer investir com autonomia e aproveitar o crescimento dos mercados, é só clicar no primeiro link da descrição. Então, uma vez que você monta uma estratégia, investir é essencialmente muito simples. Porém, eu diria que a parte mais difícil, na minha opinião, é aguentar toda a volatilidade do mercado ao longo dos anos. Por isso que para ter sucesso nos investimentos, é muito mais uma habilidade comportamental do que técnica. E para poder seguir investindo por muitos anos, é importante fugir das narrativas do mercado. Então fuja daquelas pessoas que dizem não invistam porque vai vir uma recessão, ou espere para investir depois das eleições, ou se tal candidato ganhar, é melhor investir nesse ativo. Tudo isso são narrativas de curto prazo que no final só te fazem perder tempo e dinheiro ao ficar movimentando a carteira. A melhor maneira de capturar o crescimento do mercado é sempre estar investido. Esse gráfico mostra a diferença entre investir apenas em governos democratas, a linha em azul claro, investir apenas em governos republicanos, a linha em azul escuro, e sempre estar investido, representada por essa linha rosa. Perceba como o resultado é drasticamente maior para aquela pessoa que continua investindo independentemente do partido político no poder. Então, para concluir, quando você diversifica globalmente e tem uma estratégia sólida, não existe o melhor momento para investir. A melhor estratégia é fazer aportes regulares e permanecer investido pelo maior tempo possível. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você quer saber mais sobre a importância de investir globalmente, eu recomendo assistir esse vídeo aqui.